tarde. Vamos cantar o hino também 48, Poder do Espírito. Vamos colocar em pé agora e vamos cantar para nós iniciarmos essa programação. Vamos cantar o hino que nós temos cantado todos os dias. Vamos nos colocar em pé? Para você. Boa noite, queridos que estão em casa. Vamos fazer desse momento um momentinho de oração? Vamos lá? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Quero cumprimentar nossos queridos que estão em casa, os nossos irmãos que vieram de longe, que saíram de suas casas para estar aqui com a gente, e mesmo aqueles que estão ouvindo lá longe. Nós temos motivos para pedir a Deus hoje que nos abençoe? Sim ou não? Quais são os motivos que você traz no coração? Quais são as necessidades da sua alma? Você, querida Mônica, o que você traz no seu coração pedindo a Deus que te abençoe? Pedro Fleury, quais são os pedidos que vocês têm? A Divenilson, a Neuza Carvalho, a Eliette, Valsemira, a Zênia, Keilinha Amaral, qual é o pedido de vocês? Você está escrevendo aqui que venha o Santo Espírito sobre nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém tem algum pedido antes que eu me ajoelhe para orar? Alguma pedido? Sim, aqui já é noite. Estão perguntando aqui, aí já é noite? Sim, aqui já é noite, né? Mais um pouquinho. Vamos pedir ao Senhor Deus que Deus nos abençoe. Há um pedido, minha querida? Por Rejane Piffer. Sim, vamos orar pela Rejane hoje à noite, neste momento. Quem mais? Algum pedido? A Josiane. A sua filha, irmã, sua filha, minha filha também. Vamos orar por ela, pela graça, pelo poder de Deus. Não existe dentro da igreja do Senhor alguém que esteja sofrendo sozinho. Se é dentro da família do Senhor, então temos que clamar juntos, como se fosse conosco. Então, Josiane, não é isso? E o nome da outra pessoa? Edjane. Rejane. Ok. Quem mais? Qual pedido mais? Por favor, meu irmão. Nossa, vamos orar por ela assim. Qual o nome dela? Cirlei. Gente, vocês que estão ouvindo aí, nossos irmãos que estão na internet conosco, eu vou dar os nomes e vocês vão me ajudar a orar. Combinado? Todos vocês que estão comigo na internet, me ajudem a orar. Só do material que foi de sábado, já temos 24.000 pessoas que assistiram. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? O Leandro colocou ontem o de domingo e nós já estamos com 13.000 pessoas escutando, louvado seja o nome do Senhor. E agora temos uma pequena multidão aqui junto com a gente. Aqui tem mais um pedido, por favor, qual é? Aleluia. Amém. Sim. Sim, filho. Sim, qual é o seu nome? Maria Luísa e Raul? Hugo. Maria Luísa e o Hugo. Olha, eu vou orar de forma pessoal por vocês. Depois vocês vão me contar da bênção, tá bom? E você, meu amor? Pois não. Adriana. Sim, meu amor. Puxa. Sua filha Karine, né? Com certeza vamos orar, viu? Alguém mais algum pedido? Pois não, meu amor. Gedival. Vamos orar pelo Gedival. Com certeza. Vamos falar os nomes das pessoas por quem devemos orar. Vocês que estão aí junto comigo, estão na internet, vão me ajudar a orar por estes nomes, tá? Vamos orar pela Josiane. Pode pegar uma caneta para marcar. Vocês são minha família online. Vamos lá? Vamos lá. Josiane, Rejane, a Cirlei, o Rafael Aragão, a Maria Luísa e o Hugo, a Adriana e sua filha Karine e o Gedival. Vamos lá? Gente, não existe como alguém pedir a Deus, se ajoelhar na frente do Senhor, em nome de Jesus, que não seja ouvido.
Nós estamos aqui porque queremos que Deus nos ensine, que Deus trabalhe conosco, que Deus trabalhe com o nosso coração e nossa vida. E não só nos conforte, mas nos ensine o caminho a seguir. Nós estamos aqui para sermos educados por Deus. O Senhor nos ouvirá. Vamos orar? Vamos ajoelhar e pedir a Deus? Vamos lá. Eu vou me ajoelhar agora com vocês que estão aqui do outro lado, meus queridos irmãos. Nós vamos pedir ao Senhor e o Senhor estará conosco, tá bem? Vamos lá. Eu vou orar por vocês todos, meus queridos, que estão na internet, tá bom? Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome pelo dom de Jesus, nosso Redentor, em nome de quem nós nos aproximamos agora. Senhor, nós não temos outro Deus além do Senhor. Nós aprendemos com Jesus como é te servir. Foi olhando a vida dele, foi observando a vida vitoriosa de Jesus, é que chegamos à conclusão que não temos outra saída. De ti viemos e só estaremos felizes quando voltarmos para ti. Por isso, Senhor, é que estamos ajoelhados na tua presença em reconhecimento de quem tu és, em agradecimento por nos ter criado, por estar fazendo em nossa vida esta obra tão perfeita, que é de nos fazer viver, sermos adventistas, conhecedores da tua verdade, termos uma missão, termos futuro, Senhor, estarmos desfrutando a salvação. Glórias ao teu nome, Senhor. Mas nessa noite eu quero trazer pessoas aqui, neste momento, diante da tua presença. Senhor, como tu nos ensinastes na oração intercessória, e o próprio Jesus nos ensinou que ele orou por Pedro, ele disse que era para nós orarmos uns pelos outros, e é o que estamos fazendo aqui. Quero trazer diante da tua presença a Josiane, Senhor. Sabe o que me alegra, Pai? É que mesmo eu dizendo o nome dela entre tantas as Josianes do mundo, o Senhor sabe exatamente quem é esta. Todos os cabelos da cabeça dessa pessoa estão contados. E o Senhor sabe todas as coisas que já se passaram e passarão nessa vida. Glórias ao teu nome, Senhor, por causa de Josiane. Também peço pela Rejane, Senhor. Foi um pedido que foi trazido aqui. E eu sei que agora teus anjos correm para lá onde ela está. E eu sei que o Senhor pode tocá-la, o Senhor pode movimentar-se na vida dela. E o Senhor pode responder à oração que temos no coração, segundo a tua boa vontade. O mesmo se dando com a Cirlei, Senhor. Pai de amor, visita aquele lar, visita o físico, visita o espiritual. E em nome de Jesus, restabeleça o coração, a vida e a história de Cirlei. Em tuas mãos eu coloco também Rafael Aragão, Senhor, que tem estado longe do vício tanto tempo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas nós queremos vitória completa e total. Estamos te pedindo hoje, Senhor, um milagre para todas estas pessoas de quem citamos o nome. Também, Pai de amor, visita a vida da Maria Luísa e do Hugo, no pedido que eles vieram aqui na igreja hoje fazer. Senhor, tu podes abrir caminhos. Tu dissestes que tu irias adiante de nós, endireitaria os caminhos tortuosos, quebraria as portas de bronze e despedaçaria todos os ferrolhos. Senhor, se é para a glória do teu nome, se é para levantar-se o teu nome nesta família, faça acontecer em nome de Jesus. Em tuas mãos eu quero colocar a Karine, porque foi um pedido de sua mãe. Pai, não existe amor na terra que se compare mais ao amor de Deus do que o amor de uma mãe. Senhor, quantas pessoas dentro hoje, daqui deste povo que está conosco para assistir o culto, têm pedidos no coração sobre seus filhos. E neste momento eu uso o nome de Karine para representar todos estes filhos, estes pedidos, Pai de amor, a necessidade do coração de todas essas pessoas. Pai, visita estes filhos. Traga-os, Pai de amor, como tu dissestes lá no livro de Jeremias, que tu os trarias da terra do inimigo. Em nome de Jesus, restaura. Em nome de Jesus, refaça. Faça o que for preciso, mas não nos permita sair fora da tua mão. Em tuas mãos eu coloco Gedival também, Senhor. Eu não sei porque o nome dele foi citado, mas tu sabes. Glórias ao teu nome, porque o nome dele foi citado aqui. E podemos apresentá-lo diante do universo, na frente do trono celestial, de quem se assenta no centro de controle do universo todo.
Em tuas mãos eu coloco as pessoas que estão aqui na igreja, as que estão dentro deste grupo, Pai de amor, que estão conosco assistindo hoje, os que ainda irão assistir. Pai, eu levanto a minha mão pela autoridade que tu me dás para orar por estas pessoas em nome de Jesus. Para dizer diante de todo o universo que eu quero que elas sejam completamente tuas, completamente do teu poder e a favor de ti. E que em nome de Jesus tu nos traga e as traga para ti 100% antes do último momento que Jesus sair do lugar santíssimo do santuário celestial. E agora, Pai, no momento em que abrirmos a nossa Bíblia no livro de Oséias, que tua bênção esteja sobre nós para entendermos este assunto tão sério hoje. Pai, estamos estudando quais são os detalhes que podem fazer de seu povo uma bênção nessa terra. E o Senhor fará, porque assim o Senhor prometeu. E nós não queremos ficar fora da bênção que o Senhor tem para nós. Abençoa-me agora, Senhor. Unja meu coração e minha vida. Unja meus lábios para falar a teu favor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Oséias, por favor. Oséias, abra sua Bíblia. Sim, Mara, nós estamos orando por você. Cada uma dessas pessoas que escreve aqui, Mara, eu continuo orando mesmo depois de ter saído daqui, tá bom? Tenho clamado ao Senhor e bendito seja o nome do Senhor por todas as bênçãos e bondade e cuidado de Deus para conosco. E eu vou levar estes nomes que foram falados aqui hoje comigo, tá bem? Para que eu continue orando. A bondade de Deus é tão grande que Ele não nos deixa afastar-nos dele sem respostas. Deus sempre tem respostas a dar. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Oséias. Livro de Oséias, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Oséias. Tenta abrir, você que está em casa também. Todos que estão aqui, se não tem uma Bíblia, chega pertinho de quem tem. Mas abra a sua Bíblia e leia junto, tá? Pegou? Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. Meu bem, pode colocar aí o material para que a gente possa relembrar de algumas coisas e fazer sentido o que eu vou colocar aqui em Oséias agora. Nós estamos estudando já há alguns dias o que nos tirará do céu. Por que esse título? As avenidas da alma. Deixa eu comentar um detalhe com você. Querido irmão e querida irmã que está me ouvindo. Você sabe para que você nasceu? Por que você existe? Por que o Senhor Deus permitiu a sua existência? Aliás, essa é uma das perguntas que mais é feita em qualquer época da vida. A pessoa precisa entender a existência, a razão de sua existência. Você que é adventista do 7º dia, da cidade aqui de Barcelona, me responda, para que você está vivo? Qual é a razão da sua existência? Maria Luísa, por que Deus criou você? Para que é que você está aqui, querida Marilda? Irmão Carlos, por que vocês foram criados? Me fale. Qual é a razão da sua vida? Nasceu para crescer, fazer uma família, envelhecer e morrer? É isso? Você acha que essa é a razão da sua vida? Abra bem seus ouvidos agora e não se esqueça. A razão pela qual eu estou aqui é para lhe lembrar isso. Você nasceu para preencher o lugar dos anjos que foram tirados do céu. Eu quero ouvir um amém bem grande. Todos vocês, todas as pessoas que nasceram neste mundo, nasceram para preencher o lugar de um anjo que caiu. A sua vida tem um propósito. Agora presta atenção que eu vou aumentar um pouco mais essa informação. Você não somente nasceu para preencher o lugar de um anjo. Você nasceu para preencher o lugar de um anjo específico. Como assim? Não é qualquer um. Pronto, desceram 100 anjos, foram expulsos 100 anjos. Quando der 100 anjos, 100 pessoas aqui eu levo para o céu e está tudo bem. Não. Quando Deus te permitiu nascer,
te deu características e te fez passar por experiências que a tua vida vai preencher exatamente a vida que aquele anjo tinha. Você vai ter que vencer e vivenciar o que ele teria vivido e vivenciado. Uau! Nenhuma pessoa precisa perder a batalha da vida. Mas por que Satanás sabe disso? Ele, sabedor de que você tem uma importância tremenda para o plano da redenção, então ele arrumou um jeito de te atrapalhar. Ele inventa situações na tua história que podem estragar o plano de Deus. Quais são estas coisas que nos atrapalham? Ele tem um meio de entrada em nossa vida para nos atrapalhar. Leia comigo o que está na carta 21. Vamos lá. Todos devem vigiar o quê? Do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles, pois são o quê? Quais são as avidas da alma? Ver, tocar, ouvir, cheirar, provar e falar. Por estes sentidos entram e saem as nossas principais emoções. Por isso estamos estudando o que estamos estudando. E Satanás faz parecer simples o que é errado. Dê uma olhadinha nisso. Primeiro detalhe que a gente sente que está errado e que entra pelos olhos e pelo apetite. Luxúria. Nós estudamos no domingo os primeiros passos para o adultério e pecados sexuais. Quando a gente vê uma criança, um jovem, um adulto em problemas, a gente nem imagina de onde foi que surgiu. Não foi de uma hora para outra. Não aconteceu de um momento para outro. Aconteceu exatamente porque a pessoa não cuidou, não aprendeu, não entendeu como resolver a vida. Agora veja este outro detalhe. Por favor, não está aqui, ok? Estudamos na segunda-feira o espírito de inveja, soberba e orgulho. Que infelizmente a maior parte de nós tem e não tem vergonha de ter. Em alguma parte da vida, isso foi desenvolvido em nossa história. E, infelizmente, o orgulho impede de ver o monstro que nós nos tornamos na história humana. Estudamos também a avareza. Lembra disso? Que miséria é querer tudo para si? Nós estamos diante de um momento muito delicado, que foi o que estudamos ontem. A pessoa que faz qualquer coisa para para ter dinheiro, para manter dinheiro, passa por cima de outros seres humanos sem misericórdia. E hoje nós vamos estudar uma outra parte do grande trabalho que Deus deu. Infelizmente, nós sabemos que o mundo está desenhado para nos fazer pecar. O mundo está o quê? Nós estamos sendo acostumados a viver do jeito errado. Alguma coisa aconteceu que fechou ali, viu? Eu queria que vocês me ajudassem. O mundo está desenhado de uma maneira miserável para tentar tirar nossa atenção e destruir nossa capacidade de compreensão das coisas. Meu bem, eu não sei se você está conseguindo me ver. Meu bem, essa coisinha não está funcionando tão bem. Eu precisava que vocês me auxiliassem, ou aí ou aqui, tá bom? Então veja aqui, eu estou apertando e não está funcionando, tá bom? Então veja. Então eu preciso que vocês passem o próximo para mim, por favor. Sensualidade. Dá uma olhadinha o que você encontra aí nessa imagem. É uma imagem à meia luz. E o título diz: Corpos usados por Satanás com permissão. O que está escrito em Oséias 4:11? Por favor, observe o que está escrito lá e eu queria que você, em nome de Jesus, pensasse bem. Você já está com a Bíblia aberta em Oséias, o capítulo 4, veja o verso 11, por favor, o que diz ali. Olha a afirmação de Deus. Deus afirmou o quê? A sensualidade e o vinho ou álcool tiram o quê? O que diz aí? Tiram o quê, gente? O entendimento, a inteligência. Algumas vezes, em algumas Bíblias, você encontra essa tradução, que a sensualidade emburrece, tira o entendimento, tira a inteligência. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quanto do mundo hoje usa sensualidade? Respondam. Se você pudesse entrar na internet, a maior parte do material que você encontra nas fotos te sugere o quê? Seja honesto comigo. Sensualidade? Sim ou não? Sim. E as pessoas tentam tirar fotos
onde elas pareçam sensuais. E até dentro do arraial de Deus. Sim ou não? Espera aí. Mas o Senhor Deus afirmou em Oséias 4 que a sensualidade tira o quê? Fui eu que disse isso ou foi Deus? Foi Deus. Você acha que as gerações atuais estão mais inteligentes ou menos inteligentes? Seja honesto. São mais inteligentes ou menos? Menos. Por quê? Nós temos uma ciência que se multiplicou tremendamente. Nós hoje descobrimos coisas fantásticas. Aliás, deixa eu comentar um detalhe com você. Eu tive um professor de sociologia que estava comentando sobre o povo que criou a escrita. Ele disse: tivemos inteligência a partir mais ou menos de uma certa data em que se inventou a escrita. Antes disso, as pessoas eram muito pobres de conhecimento. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, essa informação não está correta. Antes de criar-se a escrita, que foram 2.500 anos que o planeta esteve sem escrita, como é que as pessoas passavam uma informação de uma para outra? Oral, de maneira oral, perfeito. Isso é sinal de inteligência ou de desinteligência? Inteligência. As pessoas eram mais inteligentes antigamente do que agora? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos um emburrecimento mundial. Nós tivemos um emburrecimento gradativo. Tanto na altura do ser humano, nós tínhamos 4,5 metros de altura, e uma saúde tremenda, porque estávamos próximos ao edênico, quanto nas outras áreas da vida nós fomos diminuindo. Em todas as situações fomos diminuindo de capacidade. E hoje, para você entender um verso bíblico, é preciso as pessoas explicarem muito. Sim ou não? É isso mesmo. Na verdade, nós temos estatísticas, você vai se assustar com o que eu vou te falar agora, de que as 2 últimas gerações têm mais dificuldade em compreender textos simples do que qualquer outra geração passada. Na minha época, quando eu era criança, para passar na escola, era 7. Na época da minha mãe, era 8. Hoje, qual é a média para se passar na escola? Por quê? No Brasil, a média é 5. Só que se fez um estudo e, na verdade, se o aluno souber 2, se envolver, olha o que eu vou te falar, com filhos, se gostaria de ter filhos de excelência. Você gostaria de ter gente que valesse a pena envolvida com você? De você fazer diferença no mundo? Sim ou não? Claro. Ou você gostaria de fazer parte dos execráveis neste mundo? Dá uma olhada, por favor, esta imagem. O que você acha dessa roupa? Seja honesto comigo. Ela está sensual, sim ou não? Sim. Eu tampei, obviamente, o rosto da moça por motivos óbvios, né? Mas isso está num site de moda evangélica. E eu queria perguntar a você, aonde você tem fabricado os seus conceitos? Aonde você tem ajustado os conceitos que você usa? Se nós vamos repovoar o céu, nós somos povo diferente nessa terra, se fazemos parte do grupo que vai ajudar o mundo a fazer dar certo, aonde você tem buscado referências para a sua vida? Dê uma lida comigo naquilo que está escrito lá. Não fui eu que escrevi. Por favor, leia aquilo. Vamos juntos? Os abusos do quê? As roupas curtas ou justas ao corpo, delineando as curvas femininas ou os músculos masculinos, são manifestação de falta de poder e moderação. E é triste perceber que não poucos cristãos estão manifestando essa obra carnal nas redes sociais. Alguns até mesmo aonde? Expondo o corpo sem pudor,
sem decência e discrição, muitas vezes na clara intenção de despertar a libido naqueles que estão a observar. Eu preciso que você seja muito honesto agora. E eu faço isso com muito respeito. Eu peço em nome de Jesus que você entenda que eu te respeito. Mas eu não posso mentir para você e não tocar nesse assunto. Porque se isso tem impedido o povo de Deus de chegar num nível bom, de compreender algumas coisas, de chegar onde poderia chegar, eu preciso falar sobre isso. Dê uma olhada se essa roupa está certa. Avante. E esta? Está no mesmo site. Ela está certa? Seja honesta comigo. Bora, está certa? Não. Não. Aí você fala, mas não tem nada. Isso não tem problema, irmã Maísa. Você vai ver agora que problema que isso causa. Vamos estudar de forma científica isso e espiritual. Observe isso aqui agora. Esse é um outro site de moda evangélica. Está sendo que um deles se chama o Maná. E eu queria pedir a você que com muito respeito lesse isso. Mas essa roupa é uma roupa digna de se dizer que você está sendo uma diferença para o mundo. Seja honesto. Que as pessoas que olham para você te veem como uma solução para elas, uma solução para o planeta. Você pode dizer, mas isso não tem nada a ver. E isso daqui? Não tem problema nenhum isso. Será? Será que isso é só uma questão de vestir, de se envolver, de... Ponto. Eu estou vivendo da forma como... Olha isso aqui. Roupa de academia. A tentativa está num site evangélico. Está tampando as nádegas, tem até uma sainha por cima da leg. A tentativa é de ser decente. Porém, observe, o que tem de errado nisso? Presta atenção para que você possa observar. O que tem de errado nesta imagem? Qual é o erro aí? Você pode dizer, não tem problema, irmã Maísa. Por favor, observe este texto. Está na Ciência do Bom Viver. Vamos ler comigo? Em todo o mundo, as cidades estão se tornando o quê? Viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal. Encontram-se estimulantes a quê? A sensualidade e ao desregramento. Espera aí, o que estimula você ser sensual? O que estimula você perder inteligência? O que é um estimulante à sensualidade? É o que você vê. Avoluma-se incessantemente a onda de corrupção e crime. Por quê? Cada dia oferece um registro de violências, roubos, assassínios, suicídios e crimes inomináveis. Espera aí. Por que é que no texto foi associado sensualidade com crimes, roubos e assassinatos? Gente, quando você entende isso aqui, você se assusta. A sensualidade é o pecado de que época? Da nossa. A religião de Cristo, porém, manterá as linhas de controle sobre toda espécie de liberdade ilegal. Os poderes morais manterão as linhas de controle sobre cada pensamento, palavra e ato. O engano não será encontrado nos lábios do verdadeiro cristão. Não condenserá com nenhum pensamento impuro, palavra alguma pronunciada que se aproxime da sensualidade, nenhum ato que tenha menor aparência do mal. Agora, peraí. Fala, mas Maísa, no que eu posso estar contribuindo para tornar o mundo pior com isso? Qual a diferença de eu ser sensual ou não, da roupa que eu uso? Vamos lá. A comida prejudicial introduzida no estômago fortalece os apetites que combatem contra a alma, desenvolvendo as propensões inferiores. Leia comigo essa próxima parte. 1, 2, 3. Um regime de carne... Como é que é? Um regime de quê? Tende a desenvolver o quê? Quem escreveu isso? O Espírito de Deus. O desenvolvimento da sensualidade diminui o quê? Tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Fui eu que escrevi isso? Não. Mas aí mesmo assim você pode estar perguntando, mas irmã Maísa, o que é que eu contribuo pelo mal por usar assim? Qual é o problema? Irmãos, todo comportamento meu gera um comportamento em alguma outra pessoa. Toda ação que eu cometo gera um comportamento em alguém. Olha,
toda atitude que parece inocente gera um comportamento. O que você acha que alguém mais inocente que você e menorzinho que você pensa quando vê a gente com alguma roupa, alguma atitude, com algum olhar, com algum tipo de ação que leve à sensualidade? Vocês sabem a quantidade de crianças que estão hoje erotizadas? O que são crianças erotizadas? O corpo de alguém, de um ser humano, está pronto aos 18 anos para gerar outro ser humano. Mas a mente só está pronta aos 25. E com qual idade as pessoas estão sendo acostumadas a entrar na primeira área sexual de sua vida? Com que idade? 10, 11 anos de idade. E alguns até menos. Vocês acham que eles têm equilíbrio mental para vivenciar um amor nessa idade? Nunca. De jeito nenhum. E aí eles vão procurar um pouco mais daquela excitação. Aonde que eles procuram? Na intenção de alimentar aquilo que estão vendo. Vê alguém vestido de forma errada, com comportamento errado, andando e falando coisas erradas, com linguagem inadequada, a criança ela começa a ser erotizada. E é terrível, irmãos. Dá uma olhada nisso aqui. Uma pessoa erotizada comete que tipo de crime? Senhores, todas as pessoas que trabalharam com tráfico humano, elas foram erotizadas quando criança. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. As pessoas que trabalham com tráfico humano, elas começaram quando crianças, com a erotização fora do normal. Você fala, mas não tem problema. Mas você pode estar contribuindo para uma desgraça na vida de alguém. Vocês sabiam que para trabalhar com tráfico humano, 72% são homens que cometem esse tipo de crime? Só que nunca se imaginou que mulheres hoje estariam envolvidas de tal maneira com esse mesmo crime. 28% são mulheres. Agora dê uma olhadinha. Crianças erotizadas pelos pais e pela exposição absurda. Você acha que uma criancinha que vê um filme onde aparece nudez, o que acontece com a cabeça dela? Ela não tem corpo e nem mente para entender aquilo. Adolescentes iniciados na sexualidade irreal. Por que irreal? Porque sexualidade verdadeira é só com adultos. Na época em que a gente é jovem, não é sexualidade ainda. Adultos que escondem sua condição real, olha, de criancinha, passa para adolescente, de adolescente para adulto com problema. Agora te assusta o que eu vou dizer para você. E é na adolescência que a pessoa se transforma naquilo que vai ser para o resto da vida. A adolescência é o ponto marcante da história humana. Olha lá, homens adultos que vão quebrando barreiras no comportamento. Como assim? Um dia eles têm coragem de fazer uma coisa, no outro dia, mais forte ainda, eu falei isso já desde o primeiro dia. Pessoas que vão quebrando as barreiras da capacidade de judiar de gente, e aí alimenta a mente com pornografia, e começa com atrevimento social. Qual é esse atrevimento? Roubar o beijo de alguém, encostar em uma pessoa dentro do ônibus, tocar nela. Você já viu pessoas que tocam nas nádegas uns dos outros por aí? Sim ou não? E eles são erotizados desde criança. Expor os seus genitais, pessoas fazem isso. É o exibicionismo de seu próprio corpo. Olha lá, expor suas formas e suas curvas é o mesmo erro. A forma como alguém expõe um órgão entra no mesmo tipo de pecado, e eu vou mostrar para vocês como na lei de todo o país é crime. Prostituição ou atrevimento sexual e perda de respeito pela vida humana. Toda pessoa que estuprou alguém, toda pessoa que vendeu um ser humano, toda pessoa que bulinou alguém, que tocou e invadiu o corpo de alguém, começou perdendo respeito desde criança pela vida humana. E eles perdem como? Por atitude dos outros que vivem ao redor dela. Olha isso aí. O que isso provoca? Desinteresse pela família. Procura aproximação de pessoas que sofrem as mesmas práticas. E hoje em dia existe uma quantidade imensa dentro da internet de pessoas que gostam de coisas erradas, de parafilias imensas, e eles procuram ajuda. Pedofilia. Satiríase. O que é satiríase, senhores?
É um trabalho, só os homens passam por isso, tá? É um sofrimento masculino pela sexualidade. É a mesma coisa que ninfomania na mulher. Por quê? Porque fazem errado desde criança. São ensinados de forma errada, são expostos à sensualidade de uma maneira errada. Agora, olha isso daqui agora. Presta atenção nessa imagem. Você pode até pensar que não tem problema, mas urinar em local público. Senhores, eu preciso que todo homem pense isso aqui agora. Não, eu estou com pressa, vou fazer aqui no cantinho. Você sabia que isso é crime? Crime. Crime, vai fazendo você perder o respeito, tirar a roupa na rua. Expor os órgãos sexuais em público, tem todos o mesmo artigo criminal. Todos o mesmo artigo. Olha lá, se chama praticar um ato obsceno. Senhores, isso é coisa muito séria. E alguns de nós, do nosso povo, do nosso convívio, fazem esse tipo de coisa, dizendo não tem problema. Quantos de vocês já ouviram a seguinte frase? Menino pode, menina não. Quantos já ouviram isso? Quantos já ouviram? Menino pode, menina não. Quantos já ouviram, gente? Quero ver. Pois e se eu disser para vocês que na lei de Deus, menino não pode, menina também não pode? A lei do mundo diz isso também. Só que a gente foi ensinado na sociedade que não tem problema. Não existe isso. Diante de Deus tem problema? Sim. O que mais? Olha isso aqui agora. Ato obsceno. Detenção de 3 meses a 1 ano. Ou multa. Quando não há toque entre o autor e a vítima. Você está só sugerindo coisas para outra pessoa. Entenderam isso? Isso é crime. Agora, importunação sexual. Da reclusão de 1 a 5 anos. Quando há toque entre o autor e a vítima. Aquelas pessoas que entram dentro do metrô e tocam nas pessoas, sabe como é que eu estou falando para vocês? Por quê? Você não pense que é só uma pessoa que tem um problema sexual. Ela aprendeu desde criança. Ela foi trabalhada, ela foi judiada para que ela aprendesse esse tipo de vida. E quando ela perdeu o respeito pelo ser humano, ele não se importa de tocar numa pessoa, aonde quer que veja. Vocês entenderam? Estupro. O próximo passo será o estupro. Se a pessoa não for cuidado do ato obsceno, se você não tiver, se a pessoa não tiver tratamento, ela passará para a segunda parte, importunação sexual. Se ela não for tratada, ela estuprará alguém. Vocês entenderam? Aí você fala, mas não tem problema. Tem sim. Você está ajudando a humanidade a piorar. Olha lá, reclusão de 6 a 10 anos. Olha lá. A violência ou grave ameaça. Irmãos, é muito sério. Até divulgar cenas de estupro. Cuidado com a internet. Pode levar você para a cadeia. Sabia? Imagens de nudez ou de sexo é considerado pelo delito de importunação sexual. Não podemos fazer isso. Se você recebeu alguma coisa pela internet, tem que pensar o que é que você vai fazer com isso. Só que a gente está acostumado a pensar, qual é o problema? Não me ensine como é que eu tenho que viver. O que é isso? Só que o que a gente não sabe é que nossa atitude pode estar magoando outra pessoa. Dá uma olhada nisso daqui. Vamos ler essa lei? Vamos juntos? 1, 2, 3. A importunação sexual pressupõe a existência de uma pessoa específica. Alguém a quem o ato se dirige. É um crime para se satisfazer sexualmente, tendo como foco alguém. O indivíduo realiza esse ato na presença da vítima e sem o consentimento dela, para satisfação própria do autor ou de um terceiro. Isso é lei. Isso é lei. E aí você fala, como? Você já viu essas pessoas que falam assim, eu vou roubar um beijo daquela pessoa ali? Já viu? Isso é crime. Eu vou chegar perto, eu vou tocar, eu vou encostar. É crime. Passar a mão em qualquer parte do corpo. Vocês se lembram dessa cena? Essa é uma repórter. Este homem foi preso. Ele achou bonito fazer isso, porque ele cresceu acostumado a ser um atrevido. E ele fez isso frente às câmeras. Foi se aproximando e tentou beijar a repórter. Ele colocou a mão atrás da nuca dela e puxou a cabeça dela, achando que estava fazendo uma coisa bonita. E eu tenho que falar com vocês que esse tipo de atitude... Abre o ouvido agora. Queria que você abrisse o ouvido em nome de Jesus. Rir disso... ou brincar com isso é animar que isso continue acontecendo. Isso deve ser
um ato que nós devemos tornar na nossa mente, diante da nossa fala, execrável. Olha isso aqui agora. Irmãos, as pessoas acabam se tornando viciadas em sexo. Os homens 70% e mulheres 30%. Através da sensualidade. É isso que nós temos hoje na grande quantidade de informações. Isso acaba trazendo um crime terrível, terrível diante da sociedade. O estupro. O que é o crime do estupro? O crime do estupro é o ato de constranger ou obrigar com emprego de violência ou grave ameaça a vítima a ter relações sexuais ou permitir que com ela se pratique qualquer outro ato libidinoso. Senhores, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Cuidado quando uma pessoa adulta começar a falar com seus filhos de maneira, com uma liberdade que ela não possui. A maior quantidade de estupros e invasões sexuais acontecem na casa, com os tios, parentes e amigos, na casa da vítima. Vocês ouviram isso? Então é preciso nós começarmos a pensar sobre isso e pedir a Deus ajude. Dá uma olhada isso daqui, ó. É chamado de crime hediondo. O que é um crime hediondo? É um crime que não existe fiança. Praticou? Você vai para a cadeia de verdade. Não existe nada que você pague que possa tirar você dessa situação. Crime hediondo é um dos atos passíveis de punição que possui tratamento mais severo pela justiça. Não permite a anistia, graça ou indulto e o pagamento de fiança, além de regras mais duras para progressão de regime. Olha lá. Vocês entenderam isso? É sério ou não é? Sim ou não? Agora veja ali do lado. 64% dos casos de estupro de vulneráveis acontecem no momento em que os pais ou responsáveis estão no trabalho, durante o período da manhã e da tarde. São pessoas que foram erotizadas quando crianças, quando adultas não sabem sair disso e estupram outro ser humano. E aí a gente pensa, não tem problema. Agora dê uma olhada nesse registro. Isso aqui me fez pensar muito na hora que eu estava fazendo os slides. Brasil registra um estupro a cada 7 minutos em 2022. O que vocês acham dessa miséria, desse inferno? O que acontece com alguém quando foi estuprado? Nunca mais é a mesma pessoa. Só tem saída em Deus. Só tem saída se for o cuidado do Senhor. O cuidado do Deus eterno naquela vida. Agora, o único local onde a sensualidade é aceita. Leia comigo aquilo. O único lugar ou circunstância onde a sensualidade e a sedução não é pecado é dentro do matrimônio e com o cônjuge. 100%. Sim ou não? Sim. Essa é a verdade. Fora disso, é pecado. Fora disso, é abuso, é falta de respeito para com outro ser humano. Fora disso, é uma aula que nós estamos dando para alguém sofrer mais tarde. Essa é a verdade. E precisamos falar sobre isso. Precisamos abrir os olhos do mundo sobre isso, para que a gente não entre nessa miséria. Irmãos, dê uma olhada nessa situação. Vocês já perceberam que as músicas de hoje são músicas extremamente sensuais? Sim ou não? Leia aquilo lá. No contexto secular, nota-se que as músicas de forró, eletrônico, do sertanejo, universitário e funk, com seus hits de sucesso, estão saturados de quê? De lascívia. Visto que é dominante a linguagem vulgar, obscena, de duplo sentido, com foco quase que generalizado em práticas sexuais. É verdade ou não, senhores? É. E, infelizmente, hoje em dia, existem grupos que têm a coragem de fazer isso aqui. Forró crente. Forró de crente. Não existe forró de crente. Quem o faz é porque gosta do forró lá de fora e quer trazer a mesma informação textual e psicológica para dentro da igreja. Quer adorar a Deus com o mundano. Quer adorar a Deus com aquilo que lá fora é considerado comum e normal. É apelativo. Você acha que precisamos mudar? Sim ou não?
Você acha que precisa nós fazermos um filtro maior? Sim ou não? Sim. É preciso um filtro maior na nossa vida, na nossa maneira de ver as coisas, de pensar e de registrar a nossa vida? Sim. Dá uma olhada ao nome desse programa. Não se cristianiza algo que está errado só porque o nome foi dado de crente a alguma coisa. Não existe arrasta-pé, eu sou de Cristo. O mundo está tão descarado que hoje em dia existe até sexo grupal para crentes. Sim, senhor. E hoje existe e existe com o maior descaramento do mundo. Isso pode acontecer dentro do arraial de Deus? Responda. Dentro do arraial do Senhor, do nosso povo? E se eu disser para você que entre nós estamos vivendo no limiar de algo parecido? Porque o que uma geração tolera, a próxima aceita. Se nós aceitamos algumas coisas, daqui a pouco vamos estar aceitando outras. Essa é uma realidade. E nós temos que pedir a Deus, Senhor, me ajude a estar mais próximo do santo, mais próximo do certo. Deixa eu comentar com você alguma coisa relacionado pare para pensar, ao precipício. Por que alguém vai ter que ir na beirada do precipício e testar para saber se vai cair nele? Num precipício, você fica mais longe ou mais perto para tentar não cair dele? Pense, fala assim, eu não quero cair no precipício. Eu vou ficar perto dele ou vou ficar longe? Por que a gente experimenta até o último segundo do precipício? Me responda. Quanto mais longe você estiver dele, melhor para você não cair no precipício. E é isso que você tem que fazer. Pedir a Deus que lhe ajude. Pedir ao Senhor que cuide de você. Vamos ler e pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a entender qual é a tua vontade para a minha vida. Gente, o contrário da luxúria é o quê? Castidade. O que é castidade? Castidade é quando você pede a Deus, Senhor, me ajude a me guardar para uma pessoa só. Quem é solteiro, lembrar que em nome de Jesus não deve ter outra pessoa. Eu preciso que agora esse texto seja lido com muito cuidado. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, rapidinho. Todo mundo que está aqui. 1 Coríntios capítulo 10. Você que está em casa também. Em nome de Jesus, abra a sua Bíblia, eu faço com muito respeito. Não estou tentando judiar de quem quer que seja. Não estou tentando fazer com que alguém saia constrangido. O que eu quero, em nome de Jesus, é que, diante da oportunidade que Deus me dá do púlpito, eu não brinque com você. Por favor, 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Você que está em casa, também abre em 1 Coríntios 7. Por favor, vocês todos que estão em casa, abram a Bíblia em 1 Coríntios 7. Abriram? Por favor, vamos ler agora algo que pode ser uma surpresa para você. Queridos que estão aqui, a quem pertence o seu corpo? Responda para mim antes de ler. Pertence a quem? Pertence a quem? A Deus? Sim ou não? E na terra, pertence a quem? Você já viu as pessoas dizerem assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Sim ou não? Já viram as pessoas dizerem isso? O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Vamos ver se isso é bíblico? Por favor, observe o que o Senhor Deus diz aqui. Olhe só. Verso 1 em diante. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem a seu próprio marido. Espera aí, aqui sugere vários ou um só? Tá, perfeito, isso é fácil de entender. Agora o verso 3. Gente, vocês vão se assustar agora. Bora? Verso 3. O marido pague à mulher o que lhe é devido. Da mesma sorte a mulher ao marido. Olha, o que foi dito aí? Pagar. Pagar sugere o quê? Dívida. Sim ou não? Qual é a dívida que temos? Vocês vão ver um negócio fabuloso agora. Eu imploro a vocês que leiam. Olha o que diz o verso 4. A mulher
não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o seu marido. Continua lendo. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Olhe para cá antes de continuar lendo. Olhe para cá. Espera aí. Por que eu não tenho poder sobre o meu corpo? Porque o meu corpo não me pertence. Pertence a quem? Primeiro a Deus e depois a quem? Aquela moça respondeu bem direitinho antes da gente ler. Primeiro pertence a Deus. E depois esse corpo que eu possuo pertence ao homem com quem eu vou me casar. Eu já nasci com alguma coisa que não me pertence. E ele nasceu com algo que não pertence a ele. Por isso que o Senhor Deus usa a palavra pague. É uma dívida. O que você tem no seu corpo é dívida, não é teu. Você tem que entregar a alguém. Quem? A única pessoa com quem você se casar. Portanto, nenhuma moça pode dar qualquer parte do seu corpo para outra pessoa que não seja seu marido. E nenhum homem pode dar qualquer coisa do seu corpo que não seja para sua esposa. Portanto, cai por terra todas as ideias que ouvimos até hoje. Homem pode. Mulher não. Homem pode? Não. Mulher pode? Não. No reino de Deus não existe isso. De que um homem está livre para fazer o que quiser. E o pessoal ainda usa uma linguagem chula. Lavou tal novo. Quantos de vocês ouviram isso? Mentira. Isso não é verdade. Isso é mentira. Isso não é verdade. Vocês entenderam isso? A quem pertence a sua vida sexual? Ao homem com quem você vai casar. A quem pertence a sua vida sexual? À mulher com quem você vai casar. E é só ele e acabou. Mais ninguém. É fantástico isso, sim ou não? E aqui vai uma outra informação que eu pensei muito antes de dizer, mas eu vou ter que dizer. Porque está escrito, né? Nós que viajamos e moramos como imigrantes, costumamos viver o marido num país e a esposa no outro país. Quero dizer uma coisa para vocês dois, queridos. Vocês estão certos morando juntos. Por que eu falei que eu vou orar de forma pessoal por vocês? Porque você, Hugo, está querendo morar com sua esposa no mesmo lugar. Isso está certo diante de Deus. Por quê? Leia o verso 5, meu filho. Olha o que diz aqui. Não vos defraudeis um ao outro. O que é defraudar? Roubar um ao outro. Se não por consentimento mútuo, por algum tempo, para aplicardes a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Olha aqui, o que está escrito aqui? Olha, alguns entenderam que rapidinho levantaram a cabeça. Olha o que está escrito aqui. Não tire a oportunidade de ter. Olha que interessante. Só eu possuo o que meu marido precisa. Ele não consegue isso com nenhuma outra mulher no mundo. Porque seria pecado. Entendeu? Agora, eu privá-lo disso é um pecado, porque ele será tentado pela incontinência. A mesma coisa comigo. Aí as pessoas fazem, sabe o que, Marilda? Você vive lá no Brasil e eu vou viver aqui, e aí eu mando dinheiro daqui para você. Essa pessoa será tentada onde estiver. Pode acreditar. A Bíblia diz isso. Vai ser tentado, não disse que pode ser. Será tentado por Satanás para a incontinência. Por isso, se vocês casar, nunca mais saiam de junto um do outro. Comam junto um pão sozinhos, mas não se separem. Vocês ouviram isso, sim ou não? Para sempre juntinhos aí, vocês ouviram? Nunca mais. Se tiver de se casar um dia, ali ó, para sempre. Você também, você, seu bebê e seu esposo. Vocês entenderam isso daqui? Não, não. Diga não diante de Deus para isso. Por quê? Porque Satanás vai te tentar. Aí está escrito isso no verso 5. Ele vai te tentar por causa da incontinência. Olha que tremendo. Por quê? Porque Deus disse. Ele já sabe como é que é a natureza humana. Olha que incrível isso, né? Muito bom. O que o Senhor Deus falou? Seu corpo não te pertence. O corpo do teu marido não pertence a ele, pertence a você. E ainda disse, juntem-se, estejam juntos, não saiam. A não ser para orar um pouquinho e voltar de novo. Olha que interessante. Sim ou não? Aí não adianta também ficar orando 5 meses, tá? Vocês ouviram? Essa é a verdade. A sensualidade de hoje é uma miséria aí fora. Qual é a castidade que um casal tem que praticar? Um casal casado pratica que tipo de castidade? A sensualidade da esposa ou do esposo é só para o esposo ou só para a esposa. E acabou. Não para fora. Os jovens, castos, para ter qualquer tipo de envolvimento sexual só quando casar.
100%. Qual é a virtude oposta da inveja? Qual é? Caridade. Por que inveja? Os invejosos, infelizmente, eles não têm muito amor para com a outra pessoa. É preciso desenvolver isso. E a caridade desenvolve amor. Quando você começa a trabalhar, meu bem, quando você começa a trabalhar por outra pessoa, quando você começa a lutar por outra pessoa, a caridade faz isso. Desenvolve em você amor e cuidado pelos outros. A soberba, nariz empinado, orgulho. Qual é a virtude oposta? A humildade. Peça a Deus, Senhor, me torne humilde. Tira de mim a miséria, esse inferno, Pai de amor, de me achar melhor que os outros. Qual é a virtude oposta da avareza? Generosidade. Comece a adotar alguma pessoa que esteja passando por necessidade. Quando você percebe que você é avaro, você notou e pediu ao Espírito de Deus que lhe mostrasse. Aliás, você tem que pedir ao Espírito de Deus, Senhor, me ajude, Senhor. Eu vou precisar dos outros slides, viu, meu bem? Quando você perceber que sente, que está angustiado por causa desses pecados, que tem estes pecados na sua vida, tenha coragem de confessar diante de Deus, Senhor. Eu preciso que teu Espírito me mostre se eu tenho estes pecados em mim, se eu desenvolvi isso nessa sociedade miserável. E para o pecado de hoje que nós estudamos, da sensualidade, o que você tem que pedir a Deus? Pureza. Pureza no vestir. Pureza no andar. Pureza no falar. Irmãos, estamos vivendo nos últimos minutos da história da Terra. Últimos minutos. Estamos diante de um momento tão especial. Eu vou dizer uma coisa para vocês agora com toda a certeza da minha vida. Absoluta certeza. Vocês que estão em casa, 533 pessoas estão nos ouvindo agora. Ouça o que eu vou falar para vocês. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, e todos que estão ouvindo, abre bem seu ouvido. Todas as pessoas que vocês encontraram no dia de hoje, todas as pessoas daqui de Barcelona, todas as pessoas do Brasil, todas as pessoas da Ásia inteirinha, todas as pessoas da Rússia, da África, um dia saberão o que você sabe agora. Todos vão ter que decidir. Todos terão que dizer, Senhor, eu aceito ou não aceito. Só que você está sabendo primeiro. A verdade que foi trazida para nós será levada ao mundo todo daqui uns dias. Irmãos, ouça o que eu estou lhe dizendo. Você não terá tempo de esquecer o que está ouvindo aqui quando acabar o tempo. E está acabando. O Senhor Deus está fazendo a última chamada na terra. Tem uma multidão de pessoas que estão vindo para o Senhor. Uma multidão de gente que o Senhor Deus tem levantado no mundo para mostrar o seu trabalho. Esse é Ben Carson, um adventista. Esse é Wintley Phipps, outro adventista poderoso no mundo. Devon Franklin, vocês já ouviram falar dele? Devon Franklin é muito conhecido nos Estados Unidos. É um produtor, ator e palestrante estadunidense. É um servo de Deus e não esconde sua religião. Esse homem está com a mesma esposa a vida toda. Tem levantado o nome entre aquele povo com quem ele convive, o nome da religião que ele conhece. Quem de vocês já ouviram falar dele? É um ator. Esse outro, André Ramiro, da Tropa de Elite, lembra dele? Adventista. Se batizou há pouco tempo. Se envolveu pedindo a Deus, Senhor, eu quero esta verdade. Vocês sabem quantas pessoas virão? Quantas pessoas se tornarão cristãos dentro dessa fé? Uma multidão. Eles entrarão no mesmo barco que a gente. Olha lá. Entrarão no mesmo barco? Sim ou não? Entrarão. Farão conosco uma família só? Farão. Estarão envolvidos conosco. São servos de Deus, pelos quais um dia, pelo poder do Senhor, farão fazer crescer o trabalho de Deus. Subirão conosco naquelas nuvens. Estarão conosco rumo à eternidade. Pessoas do mundo todo envolvidos no trabalho do Senhor. Que glória, irmãos, que o nosso exemplo traga estas pessoas. Que o nosso exemplo faça diferença. Eu falei desses ontem, foi ou não foi? Comentei sobre estes. E estes daqui? Falei ontem também. Nosso querido Carlos, a família do Carlos, os nossos queridos. Nós sempre estamos ajudando um pouquinho
que as pessoas cresçam no Senhor ou diminuam sua espiritualidade. Nossa existência pode melhorar alguém ou piorar. Nossa vida pode tornar alguém melhor ou pior. Nossas decisões de hoje podem estar trazendo alguém para o reino de Deus. Sim ou não? Pode, pela graça e pelo poder do Senhor. Helena e Ronaldo, louvado seja o nome de Deus. Eu andei fazendo minha busca sobre vocês. O Senhor Deus me disse ali pela boca das pessoas que a verdade da Bíblia para vocês recebe sempre o primeiro lugar. Deus abençoe vocês por isso. Como é bom saber isso de um grupo, de uma família, de um ser humano. São um casal divertido, eles disseram. Helena, tudo que dá para fazer, faz bem feito. Louvado seja o nome. Isso é da minha família. Louvado seja o nome de Deus. O Ronaldo é um bom pai e é muito lutador. Gostam de abraçar. São fervorosos e ajudam no que precisar. São consagrados. É gostoso ouvir isso de alguém? Sim ou não? É gostoso demais. Rafa e Lucas. Os filhos da família, né? Que alegria ter pais cristãos, não é? Isso é raro, meu filho. Você vai lá fora, está todo mundo quebrado, estourado, mas você tem pais cristãos. Isso é uma bênção do Senhor, isso é uma glória. Vocês estão indo para o céu, rumo à eternidade. Irmãos, nós estamos aqui para louvar o nome de Deus, para mostrar para o mundo uma diferença. Nós não podemos nos envolver com o mundo falido. Nós já temos a bênção de Deus. Olha isso aqui. Quem é ela? Quem é ela, gente? A Ângela. É a mãe do Roberto. E a serva de Deus em Barcelona. Está aqui já há quase 20 anos. E sua luta é evidente. Nunca desiste. Compreende que sua história será um testemunho vivo para seu filho, que é quem ela quer levar com ela, para encontrar Jesus nas nuvens. Principal virtude. Sabe o que me disseram, Ângela? Sua principal virtude? Tem um coração gigante e pronta para servir em qualquer momento. Rumo à eternidade, Ângela? Sim ou não, meu bem? Rumo à eternidade, sim ou não? Sim. Louvado seja o nome de Deus. Será que tem mais alguém na nossa lista hoje? Oh, gente, onde eles estão? Nós vamos orar por eles, pedindo a Deus pela vida deles, não é? Que pela graça e poder da Jordana, William Jolie, não é isso mesmo? Que coisa linda, são pessoas trabalhadoras, dispostas. Jordana é super comprometida, servem a Deus lutando e levantando. Logo mais a pequena Jolie irá terminar de ser criada. Onde, irmãos? No céu, queridos. Por isso que aqui dentro do arraial de Deus, nós devemos dar o melhor exemplo que pudermos para os nossos pequenininhos. Eles estão sendo criados conosco. Me dê aí de novo a imagem, por favor. Eles estão sendo criados conosco. Eles estão sendo criados aqui. Eu tenho obrigação de dar o melhor para essas crianças. Eles têm que enxergar em mim o melhor. Já pensou? Você está dando à luz a um pequenininho. E eu tenho que me vestir de maneira que eu possa ser exemplo bom para ele. Porque ele não pode ser erotizado. Ele não pode ser magoado. Ele não vai, daqui uns dias, trazer uma mágoa para a humanidade. Irmãos, se você está lutando para fazer dar certo, você não precisa lutar sozinho. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Sim ou não, senhores? Você quer isso na sua vida? Você quer que dê certo a sua vida? Quer que funcione? A tua chance é agora. Faça por onde, diga, Senhor, eu quero que minha vida funcione. Tenha coragem de pedir a Deus, Senhor, restaure a minha história. Restaure a minha vida. Me ajude a ser uma bênção. Eu não quero fazer parte de uma estatística ruim. Não quero fazer parte do estragar a vida de ninguém pelo meu egoísmo de querer parecer o que eu quiser. Eu preciso pensar nos outros. Você tem que pensar nas pessoas ao sair de manhã, ao escolher a roupa que vai usar. Você é cristão, servo de Deus, chamado para repovoar o céu. Viva aqui com essa responsabilidade para a glória do nome de Jesus. Ele tem mais para a sua vida. Tem mais. Este final será maior do que o início. Senhores, o que Deus tem para seu povo no final é maior que teve para os apóstolos. Você ouviu isso? O que Deus tem para nós agora é maior do que ele teve para os apóstolos. Espere. Deus fará coisas grandes se você quiser. Por isso eu quero te chamar para você orar comigo. Se ajoelhar diante do Deus que te criou. E pedir, Senhor, me dê estas características que eu preciso.
Senhor, me dê as características que eu necessito, Senhor, para a glória do teu nome. Me dê, Senhor, para que eu possa chegar lá e fazer o que o Senhor pensou, o que o Senhor quis na minha história. Eu preciso da tua bênção. Você quer pedir isso ao Senhor? Pois nós vamos nos ajoelhar agora para aquele que pode ajudar e restaurar a nossa vida. Vamos lá? E vamos pedir exatamente isso. Porque não existe um só de nós aqui que não precise. Vamos orar? Vamos lá. Amado Deus, querido Pai, nós louvamos o teu nome pela oportunidade que nós temos de fazer parte dos últimos momentos da história da Terra. É bem verdade, Senhor, que Satanás se preparou bem para esse final, porque ele devagarinho foi fazendo entrar na igreja, na tua santa igreja, entre teu povo, no meio do teu santo povo, coisas que são de gente falida, de um mundo falido, que na verdade foram criados no laboratório de Satanás. Mas nós, Pai de amor, pela unção do teu Santo Espírito, e ao ler a tua palavra, estamos vendo isso e estamos aqui na tua presença para confessar a ti que muitas vezes, Senhor, temos sido levados pela luxúria. Inveja tem entrado em nosso coração. Quantas vezes somos soberbos e avarentos e quantas vezes somos sensuais. Mas hoje, Pai de amor, estamos te pedindo, Pai Santo, o poder inverso de tudo isso. Fomos criados para ocupar o céu. Então, meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos no lugar da luxúria a castidade. Que aqui dentro desta igreja, Senhor, e entre teu povo ao redor do mundo, todas as pessoas façam um voto a ti. Que não permitam, Senhor, que outra coisa além do que está escrito em 1 Coríntios 7 aconteça em sua vida. Pai, que no lugar da inveja possamos trabalhar com a caridade, ajudando pessoas. Ao invés de querer tirar algo delas ou ser superior a elas, ou querer algo que elas tenham, a gente vai levar algo a elas, Pai. Ajuda-nos, Pai, no lugar da soberba, termos humildade. Que nós não sejamos orgulhosos como era Satanás, mas que a tua humildade, Senhor, a humildade de Jesus entre em nosso coração. Senhor, não queremos ser pessoas avarentas, Pai de amor. Avarentas como foi o marido, Pai de amor, de Abigail. Imploramos a ti que não haja nada de Nabal em nosso coração. Que tua bênção esteja sobre nós, que sejamos fortalecidos por ti e que tenhamos generosidade, Senhor. Que possamos ser vistos por aí entre as pessoas como pessoas generosas. E em tuas mãos eu coloco também, Senhor, que seja tirada de nós o que nos emburrece, a sensualidade. Que nós sejamos, Pai de amor, levados diante de ti com pureza. Encha-nos de pureza, Pai. E estas pessoas todas que estão ali ouvindo agora, Senhor, que em nome de Jesus, o teu poder recaindo sobre elas, as faça em nome de Jesus Cristo puras para o louvor do teu nome. Nós ainda nos levantaremos e cantaremos, Pai. Porque queremos cantar sobre o último trabalho que Jesus está fazendo. Eu sei que falta muito pouco para Jesus ser enviado à terra. E eu sei que foi por isso que o Senhor me deu esses sermões e disse para trazer ao povo dizendo, preparai-os, preparai-os. O Senhor tem pedido, Senhor Deus, para que haja preparo no nosso meio. E aqui estamos, Senhor, com toda a igreja aqui, Pai de amor, de Barcelona. Com esse intuito, Pai de amor, que essas mensagens cheguem a todos os outros lares de teu filho sobre a terra. E que em nome de Jesus, pela graça que é no nome do teu filho, sejamos tocados pelo teu poder. No louvor do nome de Jesus, o nosso Redentor, é que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu quero dar um abraço para vocês que estão em casa, um beijo para vocês. Nós ainda estaremos aqui um minutinho na igreja de Barcelona. E você que está aí, um beijo para você em nome de Jesus. Vamos ainda cantar? Vamos lá juntos? Vamos levantar, ficar em pé e cantar o último hino para a glória do nome de Jesus. Vamos lá. Que não falte nenhum naquela nuvem ao subirmos com Jesus. Em nome dele rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Deus abençoe você e até amanhã. Amanhã estaremos estudando preguiça e como sair dela. Um abraço. Tchau, tchau, gente.